Olá, turma. Estou trazendo aqui mais uma questão boa, uma questão de história do Brasil para você que está se preparando aí para o concurso militar, né, que você almeja. PM Bahia, PM Tocantins, PM Maranhão, PM Rio Grande do Norte ou PM Alagoas. Sejam bem-vindos todos vocês. Bom, lembrando a todos vocês que o canal Historiografando está com um curso online de História e Atualidades para ter o concurso militar. Você que vai fazer o concurso da PM Bahia, nós já iniciamos aí a nossa turma, nosso curso online em cima da disciplina de História e também da disciplina de Atualidades, para você redirecionar os seus estudos mais certo e focado para este concurso que está aí na eminência de sair o edital. O processo licitatório já está terminando, estamos só aguardando a escolha e a divulgação desse edital. Então entre em contato aí, ou pelo WhatsApp que está na tua tela aí, ou pelo o e-mail que está na descrição do vídeo. Preferencial, entra pelo WhatsApp que a comunicação é mais rápida. Então eu peço que vocês parem o vídeo, tentem resolver essa questão e vejam aí essa questão o quanto é boa, tá certo, candidato? Então acredito que você já tenha parado o vídeo, tenha resolvido e lógico, vou dar o gabarito para vocês com provavelmente aí 100% de chance de vocês terem acertado essa questão. Questão boazíssima, pessoal, uma questão que é cotada de se cair. Sabe por quê? Porque se você já é um candidato, um concurseiro mesmo experiente, você já pegou vários e vários concursos espalhados pelo Brasil, né, e olhou aí várias e várias disciplinas. E você notou que essa mesma questãozinha caiu duas vezes só no ano de 2009. Na PM lá da Bahia, que justamente foi de onde eu tirei esse PDF, e na PM Pernambuco. 2009 também. A única diferença, algumas mudançazinhas, né, exigênciazinhas a mais, tá bom? Mas a questão caiu novamente e ela tende-se a cair. Constituição, pessoal, é um tema quase certo de estar na tua prova de história do Brasil. Período Vargas, as ditaduras, né? Então são temas bons de você sempre estar revisando. Então vejam só aqui, vamos comentar essa questão aqui muito interessante. Veja só, pessoal, a Constituição de 24, ela estabeleceu os princípios fundamentais da organização do Estado brasileiro, com base nessa Constituição, o Brasil. Então vejam só, eu vou começar aqui pelo caput da questão, trazendo algumas dicas, alguns macetes para vocês, concurseiros. Vejam só, nós estamos falando do ano de 1824, ou seja, nós estamos falando da nossa primeira Constituição. Bom, primeira Constituição. Lembrando também, pessoal, que quando essa Constituição nasceu, ela não nasceu com a ideia de Estado que a gente conhece hoje. Estado, Pernambuco, Ceará. Estado não existia essa nomenclatura, mas sim no lugar de Estado, províncias. Acredito que quem organizou essa questão, né, ele tomou cuidado de colocar Estado para deixar a questão bem mais simples. Né? Mas se ele quisesse dificultar, colocaria província. Nem todos os candidatos estão atentos a essa questão de província, tá bom? Então vejam só, como nossa primeira Constituição de 24, ela nasceu com base em cima de outra Constituição, foi a Constituição da Colômbia. Tá bom? Essa questão foi cobrada na PM Pernambuco de 2009 e ela vinha dizendo que a nossa primeira Constituição nasceu à imagem e semelhança da Constituição polonesa, e não é verdade, tá certo? Então, cuidado com isso, tá bom? Para essa pegadinha não mais pegar você de maneira alguma. E o que vem dizendo ainda no CAP, né, é que ela estabeleceu princípios fundamentais da organização, ou seja, era em cima dessa Constituição de 24, né, que nasceu toda a organização da província, ou melhor, também, né, se quiser falar, do Estado brasileiro. Agora vamos lá aqui para as alternativas de A e identificar a alternativa correta. Vamos ler aqui, ó. Tornou-se uma monarquia constitucional regida por três poderes. Olha só aqui, pessoal, três poderes, ó, de maneira alguma. É isso? Nós sabemos que não foram só três, mas sim quatro. Então essa questão aqui, ó, já está morta quando ela vem dizer que são três poderes. Bom, então vamos para a letra B para não perder tempo. Passou a ter um chefe de Estado e um chefe de governo. Isso aqui é verdade. Tá bom? Chefe de Estado e um chefe de governo, onde no Estado é o que nós chamamos de governador e o chefe de governo era o imperador, representados respectivamente pelo poder executivo, correto, né, e pelo primeiro-ministro. Nós não
tínhamos primeiro-ministros. Nós tínhamos ministro de Estado, que é justamente o que nós chamamos de governador. Então, primeiro-ministro, nós não chegamos a ter, né, esse cargo de primeiro-ministro, tá bom? Então, a questão aqui, ó, também está errada. Letra C. Foi dividida em vários estados e municípios. Estados, novamente, batendo em cima, né, é um anacronismo, seria em várias províncias e municípios, cujos governantes eram eleitos pelo voto direto dos eleitores dessa região. Então, só definindo aqui a questão do Estado, pessoal, a questão por si aqui, né, poderia alavancar uma certa dúvida em relação a quê? Em relação a entrar com recurso com essa questão. Ah, professor, por quê? Mas não é Estado? Sim, é Estado, mas naquela época, quem estudou esse conteúdo, né, 1824, você vai ver que está falando de quê? De províncias. Mas como a questão foi bonzinha, né, foi boazinha, ela veio aqui também, ó, lá no capo da questão, ó, encabeçando sobre Estado, para facilitar o entendimento, né? Então, esquecendo isso aí, né, vamos lá considerar que Estado, né, esse conceito de Estado é voltado, lógico, evidente, né, para províncias. Vamos esquecer de província e lembrar só de Estado, tá bom? E vamos analisar outro erro mais grave da questão, cujos governantes eram eleitos pelo voto direto, né, dos eleitores dessa região. Então aqui está incompleto, não eram os eleitores dessas regiões, eram simplesmente, né, os que tinham condições. Era um voto baseado em cima do voto censitário, né, em cima do que tinha condição. Não era todo mundo que votava. Então, por isso que nós não podemos considerar dos eleitores dessa região. A questão está errada por isso. Agora, se viesse falar dos eleitores da região quais tinham condições, aí sim a nossa questão estava correta, tá certo? Então, também não é a letra C. Voltando aqui, repetindo, os governantes eram eleitos pelo voto, sim, mas não os eleitores das regiões, os eleitores os quais tinham posse, os eleitores os quais tinham condição, que tinham uma renda fixa, uma renda, né, que praticamente, né, era considerado o que hoje nós consideramos eleitores ricos, né? A letra D. Tornou-se um Estado laico, em que o governo federal assegurava a liberdade de manifestação religiosa aos cidadãos. Vejam só, o que é Estado laico, pessoal? É um Estado, né, ou seja, uma maneira que nós não temos religião oficial no Estado laico. É o que é hoje. E de maneira alguma, pessoal. Lá em 1824, na Constituição, ela foi elaborada, né? A Igreja Católica, o catolicismo, era a religião oficial, né? Mas só que com uma diferençazinha. Dessa vez, a partir de 1824, né, a Igreja era subordinada ao governo federal, tá bom? Mas é isso, a religião oficial era quem? Era o catolicismo, tá certo? Então não era um Estado laico. Então, por isso, nós não podemos considerar que era um Estado laico também, deixando aqui a nossa questão errada também. E o nosso gabarito, né, a letra E, aqui marcando, ó, vamos ler, ó, passou a ter o imperador que utilizava o poder moderador para exercer o controle sobre os demais poderes. Então, isso aqui foi o estopim de muitas revoltas no Brasil, que a gente vai ver mais na frente, quando a gente vier tratando de mais questões novas. Equador, em 24, né, a Confederação do Equador, eles pediam para o fim desse poder, desse quarto poder. Quais eram os poderes? O poder, os que nós temos hoje, adicionando o poder moderador, pessoal. O único que nós temos, os três que nós temos hoje, adiciona o poder moderador. E o que era esse poder moderador? Era um poder que, quando foi para montar a Constituinte, em 23, para elaborar a nossa Constituição, bom, os responsáveis por essa Constituinte queriam limitar o poder do imperador. O imperador Pedro I não gostou dessa ideia, dessa situação em qual ele ia se encontrar após essa Constituição, né, e resolveu mandar elaborar outra. José Bonifácio, vários e vários personagens tiveram aí papel fundamental, certo? Então, o imperador resolveu fazer o quê? O contrário. Se eles queriam limitar, o imperador agora disse, pronto, para realmente, de fato, acabarmos com isso, eu vou criar um novo poder. Além dos três que hoje, pessoal, existe, ele criou o moderador. Esse poder moderador era o quê? Ele era o poder organizado em cima das vontades e do anseio do imperador Pedro, tá certo? Ou seja, Pedro não responderia, né, por crimes na justiça, ele não responderia por conta desse poder moderador, ele tinha prerrogativas e prerrogativas, né? Inclusive, ele tinha a prerrogativa de escolher o que ele achasse o bom e o melhor para ele. É isso. Então, isso incomodou,
né, quem tinha ideias liberais, quem estava nesse momento passando por um poder de liberalismo utópico, né, pedindo assim então que extinguisse esse poder moderador. Tá certo? Então era um poder baseado em cima da vontade de Pedro I. Se ele quisesse, vamos supor, um exemplo, se ele quisesse extinguir um determinado cargo, ele não precisaria pedir autorização ou ir para votação. Era um poder que ele, de boca, o que ele pensasse de boca, estava feito, estava dito e pronto, porque era a vontade do imperador. Tá certo, pessoal? Então aí o nosso gabarito, a letra E, questão aí fácil, uma questão boa. Se inscreve no canal para você ficar a par sobre todas as novidades de concursos militares. Lembrando que o nosso curso online de História e Atualidades para a PM Bahia já está aí a todo vapor. Se quiser fazer parte dessa turma, basta só entrar em contato com o canal Historiografando. Estou saindo, pessoal. Até breve.